Em agosto do ano passado, Araciba Labanian irradiava luz e vida em nossa conversa num armazém do Porto do Rio de Janeiro. Um porto, bom ponto de encontro para filhos de refugiados. Araci estava cheia de energia, pronta para jogo, doida para trabalhar. Mulher inteligente e vivida, tinha um humor agridoce diante das iniquidades. Quando escreveu suas memórias, deu o título Nunca Fui Anjo. Agora é. Um anjo inesquecível na constelação de nossas estrelas mais brilhantes e eternas. Nunca fui anjo. Nunca foi anjo. Parodiando um pouco no Nelly Morro, né? Nunca fui santa. E a gente brincando, descobrindo coisas assim da minha vida, descobri que eu queria muito em criança ser anjinho para coroar Nossa Senhora. E era... Lá em Mato Grosso do Sul. Atualmente, que na época era Mato Grosso. E não podia? Não, porque eu não tinha cara de anjo, eu tinha cara de armênia, dizia a professora do catecismo. Até hoje eu não sei muito bem o que é cara de armênia ou como os anjos eram. Mas aí eu consegui um dia ser Nossa Senhora aqui, diante da Candelária, para comemorar o Natal daquele ano. Um alto de Natal, ao lado do Valmor Chagas, que fazia São José, eu fazia Nossa Senhora bastante barroca, e Dom Eugênio Salles, arcebispo da cidade do Rio de Janeiro, disse para mim, Nossa Senhora pode ter sido armênia. Eu disse, é mesmo? Ele disse, pois é, porque naquela coisa ali pode ser. Você tem os traços das primeiras gravuras. E nossa, eu fiz tremer a professora de catecismo. Doce vingança da professora. Doce vingança. Essa capacidade de maravilhamento já devia ser uma característica do talento de uma atriz, de viver essas coisas com essa intensidade. Muita intensidade. Quantos anos você tinha quando você ouviu a tal palestra do Augusto Boal, que despertou de vez a sua vocação? 14, 15? É isso. Eu estava no colégio, eu estudei num ótimo colégio em São Paulo, que fazia nos finais de semana, um aluno propunha alguma coisa, a professora de português fazia esse trabalho, e trouxeram, porque era um espetáculo do Boal tinha dirigido no Teatro de Arena, que era Ratos e Homens, do Steinbeck, e era uma coisa, um sucesso extraordinário, e o Boal foi fazer uma palestra. Só que aquela coisa, quando terminou a palestra, ele querendo ir embora, tinha alguns alunos, e entre eles eu, que não deixávamos o Boal ir embora, e uma ansiedade, querendo mais, saber mais, saber mais. Ele disse, você que está tão animada, vá lá no Teatro de Arena na terça-feira, vai ter vão existir uns testes para o Teatro do Estudante, talvez você se interesse. Eu acho que ele estava querendo se ver livre daquela insistência. E foi aí que a partir desse momento, nada parou. Eu fui, e quem estava fazendo os testes? Aquela bela, aqueles olhos maravilhosos, Beatriz Segal. E aí me foi explicado que o grupo, que eu já conhecia, o grupo dos Teatros de Estudantes, do... TEP, Teatro de Estudantes Paulista. Paulista. Que era Guarnieri, Vianinha, Vera Guerra. Juca de Oliveira. Juca foi depois. Foi depois. Juca, eu vou encontrar com ele aí. Daqui a pouco. Daqui a pouco. E aí fizemos os testes e eu passei no teste. E para mim foi uma entrada triunfal, assim como a da Estação da Luz. Eu acho que eu entrei triunfalmente no teatro ao lado dessas pessoas extraordinárias. Eu quero mostrar que você, mais cedo do que o seu pai imaginava, você cumpriu o objetivo que ele traçou. E, para mim, isso foi muito importante. Eu tinha 10 anos nessa época e meu pai, que também era refugiado, imigrante, e era amigo do Sérgio Cardoso, ele enlouqueceu com o Antônio Maria e assistia, e ele me trouxe para assistir Antônio Maria com ele, e aí me chamou a atenção para a mocinha. Vamos ver uma cena de Antônio Maria, 1968, Sérgio Cardoso e Araciba Labanian.
Boas noites, Luísa. Boa noite, Antônio Maria. Prazer em vê-lo. Agradecido, o prazer é todo meu. Eu abro a porta para você. Não, mas não precisa. Não, mas não tem incômodo nenhum. Agradecido, Luísa. Até logo. Heloísa, francamente, o seu comportamento desta noite... Mamãe, não vamos falar em comportamento, sim? Boa noite, Maria. Que Teu sucesso. pai te levou para assistir? Meu pai caiu de boca. Foi quando eu conquistei papai. Nós levamos nesse entreveiro, meu pai e eu, mais de 10 anos. Tirando mesada, dando pau e porcamente um dinheirinho para pegar a condução, impondo todas as dificuldades para que eu não fizesse. Mas Antônio Maria não deu. Ele cedeu e foi quando ele faleceu. Caramba. E quando foram tirar o paletó dele, porque ele vivia de paletó e gravata e chapéu, nós tínhamos uma chapeleira na entrada do nosso apartamento. E foram tirar, caíram várias fotos minhas já autografadas, porque ele fazia isso, fazia autografar e saía distribuindo. Sabe quem eu sou? E muito contente, porque eu não tinha mudado meu nome. Ela não teve vergonha de enfrentar com o nome que ela tinha. Era Rafael Balabanian? Rafael Balabanian, cheio de fotos. Gente, Era garoto propaganda. gente. Você faz na Globo com Janete Claire Coração Alado, um super sucesso. Qual é a história de que você interferiu na conclusão do personagem, no último capítulo? A gente tem a cena, mas antes, explica o que chegou para você. Pois é, a Janete é uma paixão de pessoa, né? Uma mulher amorosa, uma romântica. Ela era a autora daqueles sucessos todos, sem dúvida. Ela vivia aquilo com uma intensidade enorme. E esse papel que ela me deu nessa novela foi um presente. Foi um dia, num chá de mocinhas, que ela disse: eu tenho um papel que você vai gostar muito. Ela vai se chamar Maria Faz Favor. É uma cobradora de ônibus. Só o nome da profissão. Já amei. Eu fiquei doida com esse nome. E era uma cobradora de ônibus. Você falava um passinho à frente, por favor? Isso mesmo. Por isso mesmo, era a Maria Faz Favor. O namorado dela era o grande, maravilhoso, lindo Jardel Filho, o ator, né? Também foi cedo demais. Nossa Senhora. E aí, toda vez que ele encontrava a Maria Faz Favor, os dois tinham noites e noites de amor, sempre saía um filho. Ela já tinha uns 6, 7. E aí, no final, ele propõe a ela viver junto com a namorada dele, que era uma rica, que nós íamos ter uma vida melhor. Enfim, depois de tanto sofrimento, ela resolve ceder um pouco e vai conhecer essa senhora de bom coração, que era amante do meu marido, futuro marido, porque depois houve um casamento. E esse era o último capítulo proposto pela Janete Claire. Da Janete Claire. E ela se casa com esse homem, e toda de cor-de-rosa, porque ela já tinha aqueles filhos todos, não podia botar o branco, a pureza do branco. Ela botou toda cor-de-rosa, fitas cor-de-rosa no cabelo, e fomos para uma igreja de ônibus, para uma igreja que existe no Rio de Janeiro, para casamentos de divorciados. Na época era isso. Desquitados. Desquitados, exatamente. Mas fazia o casamento, a igreja fazia o casamento. Porque naquela época não se fazia. E aí, eu estou saindo toda arrumada para encontrar o meu companheiro e a sua outra. Minha filha grita que está tendo um bebê. Mãe, socorre, porque eu acho que o bebê está chegando. Ela diz: agora não vai dar, agora chegou a minha vez. Eu estudei, mas eu fiquei tão preocupada com isso. Não é legal. Essa mulher não faria nunca isso. Não chegou a minha hora. Nunca chega a tua hora quando não é a tua hora. Era a hora da tua filha. E aquelas elucubrações de atriz, né, que fica. Eu falei: pode. Mas eu estudei, achei uma forma mais suave de fazer, mas fui dormir, não conseguia pegar no sono. E a cena era logo cedo.
Liguei para a Janete, nunca fiz isso em toda a minha vida, nem antes nem depois. Mas eu liguei e disse, por favor, não dá, Janete, ela nunca deixaria a filha dela, mas eu vou fazer, eu vou tentar fazer de uma forma mais suave, não vou falar tão brava. Mas aí eu comecei a chorar, não tinha mais argumentos. Eu sou muito chorona, também tem isso. Aí, chegando na Globo, ainda no Jardim Botânico, ordens de Dona Janete Claire, a sua cena vai ser passada para o final do dia. Que foi o que eu fiz? Foi aquele maldito telefonema. Eu não deveria ter telefonado. Sempre a culpa é da gente. Aí a Janete tinha mudado. Ela para e faz o parto da filha, nasce uma neta, e a filha diz, vai se chamar Maria. Não, pelo amor de Deus, que Maria sofre muito. Maria nasceu para sofrer e você não ponha nome de Maria. Mas se você quiser botar o meu nome, eu vou ficar muito feliz. Enfim, aquela coisa linda, terminou muito bem, todo mundo chorando. E foi uma coisa belíssima, o estúdio inteiro chorou. Vamos ver a cena. Outra aí, ainda existe Lu. E me deixou muito triste. Então, assim, não casou e não teve filhos. Eu disse, isso é uma falha de caráter, isso é uma falha. O que é isso? O que quer dizer? O que significa uma mulher que não casou e não teve filhos, mas viveu intensamente? Precisava ter ali alguma coisa referente a isso, porque deu a impressão que a Marilu, que foi a única ali de todos que não tinha se casado, não tinha vivido. Me deu essa sensação. Você fala com autoridade sobre esse assunto, também, né? Porque eu não casei. E não teve filhos. E não tive filhos. E viveu intensamente. E vivi intensamente. E tem um monte de crianças na minha vida. E eu tenho bisnetos. E quando eu disse não posso me casar ou não quero me casar, eu não tinha condições de conciliar a minha vida de atriz, já que eu tive tantas dificuldades antes, com o marido. Porque se o marido fosse da profissão, havia uma disputa. Se não fosse da profissão, havia o ciúme. Enfim, eu não tinha tempo. Não tive tempo, mas amei, fui amada. Enfim, e hoje em dia morreu, não se casou e não teve filhos. Ou seja, não viveu. Porque falando em moralidade, você teve um momento que sofreu esse estigma incrível, pensando em hoje em dia, que você era virgem. Certos papéis você não podia fazer porque você era virgem. Realmente, isso não me preocupava. E as pessoas estavam muito preocupadas com isso. E eu brinco muito, isso era preocupação no teatro brasileiro, era a minha virgindade, a minha emoção. Porque mas tinha o que é? É virgem, é careta? O que era? Stanislavski é um grande teórico, você sabe, mas para o público, é o teórico de teatro que a gente tem que viver intensamente. Buscar emoções. Isso. E aí foi dito, ela é lindo, ela tem talento, mas a emoção não chega. Eu já até pensei em parar na rua, o papai já tinha me dado um carrinho, parar um carrinho, ver um rapaz. Mas eu disse, não é por aí, não é isso. E como foi, afinal, essa extraordinária, esperada primeira vez? Com quem? Quantos anos você tinha? Juro por Deus, que foi num hotel com uma história minha grande, muito séria e tal. E eu nunca saio para tomar café da manhã, porque acho bobagem, acho melhor dormir mais um pouco. Então, eu saí e fui para você. Sabia que estava toda a equipe lá sentada tomando café. E olhei para a cara de todo mundo. Não havia nenhuma diferença. Eles nem notaram que eu estou apaixonada. Nem isso perceberam, porque eu sempre fui muito felizona, sempre contente, alegre. Não notaram nem isso. Mas não acontece nada, nós sabemos que isso não tem nada a ver. Quando você foi convidada para o Sai de Baixo, você mesma estranhou. Não, o Silvio queria muito que eu mostrasse para o público o meu lado engraçado. Ele disse assim, você é uma pessoa tão mais divertida, você só faz dramas, tragédias. Vamos fazer um pouco de comédia, vamos rir um pouco. E foi muito o Silvio que mexeu com isso. O Silvio é muito meu amigo também.
E ele queria que eu mostrasse esse lado. E aí foi por isso que me levaram para fazer Sai de Baixo. Aí o Sai de Baixo eu sofri horrores. Por Porque eu quê? tenho uma coisa que meu pai me corrigia muito, que eu ia contar uma coisa, eu ria ou chorava antes de concluir a coisa. Meu pai falou, espera, conta e depois você sente. Já revelando o que eu ia ter. E aí eu pedi para o Daniel para sair. Nessa época o Daniel ainda estava dirigindo. Eu disse, Daniel, eu tenho que sair porque eu não tô correspondendo. Ele falou, por quê? O outro começa a falar, principalmente o Miguel Falabella, o Tom Cavalcante, que faziam improvisações. E na hora eu não conseguia me controlar, eu chegava a me unhar toda. E aí ele disse, ri. Você está com vontade de rir? Ria. Virou, como diz o próprio Miguel, né, em declarações, que eu fechava a piada, né? A piada era fechada por mim. Aqui terminou a piada. E foi isso que aconteceu. Porque eu não tive condições de fazer graça, né, diante deles. Como, por exemplo, nessa cena. Mas estavam no dia dessa... Não sei se foi esse dia, porque ele repetia. As minhas irmãs vieram de Mato Grosso, senhoras finas, sentadas na primeira fila, porque eram filhas. Claro, convidadas. E minha irmã, tadinha, ela, até morrer, ela dizia, a mais velha, que me ajudou muito a ser atriz, enfim, ela dizia, tem certeza que ele gosta mesmo de você? Ele é mesmo teu amigo? Essa era a Aurora, não? Não, essa é a mãe desses netos e bisnetos. Sei. Agora, assim, em 94 você viveu uma tragédia na sua vida, né? O seu apartamento pegou fogo e o que você perdeu? Tudo? Tudo. Mas não perdi o que papai dizia. Isso ninguém tira de você. Nenhuma guerra. O que você sabe, o que você conhece, o que você aprendeu. É uma sensação muito ruim. Mas eu tive uma coisa que eu descobri nesse momento, uma solidariedade, que foi uma coisa louca. O mundo inteiro, o Brasil inteiro, e através, especialmente, de vários amigos, da Hebe Camargo no programa dela. Ela demanda tudo, ela precisa de tudo. Você sabe o jeito da Hebe, aquela coisa doce, claro, maravilhosa. Claro. E a Nair Belo toda semana vinha com uma mala enorme, eu ia lá no aeroporto pegá-la, vinha com a mala, e eu ganhei tudo que eu precisava e mais do que eu precisava. Enfim, foi uma coisa muito linda também. E te confesso, você me fez de uma maneira tão linda, tão delicada, o convite para vir aqui, que eu já não viria mais. Eu estava dando por finalizado as minhas declarações. O que eu fiz, eu fiz. Agora não dá mais. E você, eu tenho um áudio guardado. Você disse, diz que sim, diz que sim. Eu não posso dizer outra coisa a não ser sim. E eu tomei esse momento como um trabalho. Sim. Como uma retomada. Eu me preparei, eu fui ler um pouco mais sobre você, fui ver coisas suas para me aflorar melhor minhas lembranças, fui me arrumar. Eu estou um dia inteiro me arrumando, porque o maquiador disse que eu aqui sou uma pessoa jurídica. O que a pessoa física iria falar aí é outro problema. Eu não podia estar mais honrado por essa sessão, essa... Nossa. Voltei ao trabalho.